Bola Não Para está no ar no canal do Fred Júnior no YouTube. Você pode assistir, se inscrever no nosso canal, curtir os nossos programas, sempre trazendo uma entrevista inédita toda semana, falando de esporte, principalmente, claro, de futebol. E você sabe, né, tem o apoio do Premium League, um fantasy game que chegou aí para marcar o seu espaço. Você pode ser o treinador do seu time, aí, o seu time dos sonhos, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, na Champions League, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês. E ainda a possibilidade de mais novidades a partir de 2019. Você pode baixar o aplicativo no seu celular ou no site premiumleague.com.br. E toda segunda-feira, um programa inédito no ar para você na Rádio Prado, a Rádio da Educação, radioprado.com.br. Você acompanha a nossa entrevista, que vamos ter novidades aí, nosso programa indo para um estúdio, mas a gente vai contar mais para frente para vocês poderem acompanhar também o nosso programa A Bola Não Para. E aqui ao lado do Dodô. Eu que, quando eu comecei como setorista em 2002 do Palmeiras, o Dodô estava lá no Palmeiras, mas Dodô de vários times, Botafogo, São Paulo, Santos, grandes times, fora do Brasil também fez grande sucesso. O Dodô que agora está numa outra função, é isso, né, Dodô? Prazer te reencontrar, tudo bem? É bom te ver, faz tempo que a gente não se via. Verdade. 2002 faz tempo. Faz tempo, e ali foi uma fumaça, hein? Você. E foi uma fumaça em 2002. 2002 foi um ano difícil. Metade do ano difícil. Nossa, né? foi bem difícil. Mas, bom falar Legal. com você, bom falar de futebol. Legal. E trabalhando um pouquinho agora, né? Trabalhando? Trabalhando. Chega de moleza? Putz, trabalhando. Legal porque é uma nova fase, né? E dentro do futebol, nós somos do futebol, nós temos que estar no futebol e eu estou feliz e isso que é o mais legal. E a função que você está fazendo é empresário, é isso, Dodô? Eu e o Bordão, a gente tem um escritório de longa data, amigos. O Bordão também, grande parceiro, ficou muito tempo jogando na Alemanha, né? Sim. E também queria ser técnico como eu no começo, mas aí a gente se reuniu, conversou, trocou uma ideia e viu que no momento a melhor coisa a se fazer era mexer com isso, até porque muita gente procurava a gente para perguntar de jogadores, pra gente indicar. Sim. A gente falou, vamos fazer isso de uma forma profissional. Vamos ganhar com isso. Vamos fazer isso profissionalmente e estamos no começo. A gente tá bem no começo, mas a gente tá feliz. Você falou vocês pensaram de ser treinador. O que fez você mudar de ideia? O desgaste que é ser treinador de futebol, que parece às vezes a carreira de treinador é muito mais desgastante do que de jogador, né? Principalmente mentalmente, né? O desgaste que é, a cobrança que é. Foi um dos motivos, Dodô? Logo quando você para de jogar, eu pensei muito, né? O que eu poderia fazer? Gestão, treinador e tem a parte de empresariar, e isso foi um tempinho que eu fiquei pensando e eu vi que eu gosto muito da parte técnica do campo, né? Adoro assistir futebol, vejo futebol de tudo quanto é lugar do mundo. Estou sempre antenado naquilo que está acontecendo. Porque tem cara que quando para não quer ver jogo de futebol nem de perto, né? Então é uma coisa que é prazeroso para mim, né? E aí eu decidi, fiz alguns cursos, falei com muita gente, tive uma experiência curta e assim, eu acho que eu daria um bom técnico. Mas aí o Bordão também pensando da mesma forma, né? É claro que no começo a gente sabia que ia ter que enfrentar situações como a gente enfrentou, de falta de estrutura, de algumas coisas que a gente não concorda, esquema, tudo. Mas isso está inserido dentro do contexto, ainda mais no Brasil. E aí a gente conversou, o Bordão já vem de muito tempo de Alemanha, as pessoas sempre perguntando para ele em relação a jogadores. E como a gente tem uma afinidade e pensa muito igual em relação à ética, profissionalismo, a gente decidiu abrir esse escritório e estamos no começo aí, mas está sendo legal. Legal. E você está falando de ética, né, de condução de uma carreira, né, Dodô? A gente sabe que no futebol sempre tem a desconfiança em relação a negócios, né? E vocês, claro, vocês querem fazer pelo lado correto. Vocês também pensaram nisso? Poxa, tem tanta coisa, tanta desconfianças, né? Números astronômicos, depois se vê que não é isso, que é muito mais, ou que é muito menos, que se escondeu alguma coisa, se não escondeu outra. O empresário em si virou um pouco do vilão depois do surgimento da Lei Pelé. Vocês pensaram nisso? A gente pensou muito em relação a tudo isso, né? Mas como eu falei, a gente vem de uma carreira que tem uma imagem de pessoas limpa, né? Corretas, a gente é bem quisto em todos os lugares que a gente passou. Então, como é um começo, é claro que a gente já está se dando com pessoas que a gente discorda em algumas situações, alguns negócios que a gente não conseguiu fazer por questões que já não é do jeito que a gente quer. Mas a gente tá no começo, a gente sabe que isso vai enfrentar, a gente está dentro do futebol brasileiro. E, infelizmente aqui no Brasil, muita gente se aproxima do futebol querendo ganhar fácil de dinheiro, uma forma, né? De não trabalhar e de querendo ver a possibilidade só financeiramente. A gente, como jogou, a gente sabe que ia ficar fora,
o que os pais pensam, o que é inserir a família, o que é o cara tá preparado para pós-carreira. Então isso aí a gente agrega bastante. E aí, como eu falei, a gente não tem aquela pressa de poder fazer de qualquer jeito. Tá. A gente está bem centrado e sabe que vai ser difícil, mas que a gente vai conseguir. Legal. E a estratégia, primeiramente, de vocês é base, categoria de base, ou não? Jogador já formado, profissional já, e vocês trabalharem também? Não, a gente tem, pelo pouco tempo que a gente tem alguns jogadores de categoria de base, tem um talento aí que a gente tem. Tem uma joia aí? Já tem uma joia muito bom jogador, né? A gente Você pode falar de onde tá? Tá no Palmeiras, tá no Palmeiras? Gabriel, né, de 16 anos. Gabriel. É um jogador que... Esse nome aí dá sorte no Palmeiras, né? Que tem um futuro muito grande, é 16 anos apenas, mas é um talentoso que a gente tem. Atacante? Atacante, faz muitos gols. Mais bonitos que os seus, Dodô? O garoto é muito bom jogador. O Bordão cuidou dele lá desde pequeno em Ribeirão. É mesmo? É um jogador interessante, tem meu filho que tá no Corinthians, tem os filhos do Bordão. Então a gente tem alguns jogadores e outros jogadores que estão agregando no escritório agora, que a gente está começando. Tem profissionais também. Como eu falei, o Bordão ficou muito tempo na Europa e a vira e mexe tem algum pedido para que a gente possa correr atrás, fazer alguma parceria. Mas a gente está com o pé no chão, está no começo e sabe que tem que remar bastante. Legal. E você falou do seu filho joga atacante também? Meu filho também é atacante, joga no Corinthians. E aí, como que é o teu filho jogando na posição do pai? Cara, assim, é muito natural. Os dois, né? O mais novo e o mais velho. O mais velho que já tá no Corinthians com 14 anos, é centroavante, nato. Puxou o pai, não? É um pouco estilo diferente, né? Mas tá indo bem, já tem um ano que já tá no Corinthians, a gente assinou o contrato dele de formação, então legal. Tá no caminho, tá bem encaminhado. E o mais novo também vai jogar? O mais novo tem 11 e tá no caminho também. Vamos ver. Na frente também? Também na frente. Também, né? O pai só faz gol, tem que fazer que nem o pai, né? Mas sem pressão. Eles jogam na posição que quiser. Se bem, mas acho que acaba até não sei, atraindo, acho que né? Sim, pode ser. Né? Acho que ajuda. E o do Bordão é zagueiro, o filho do Bordão? O do Bordão é lateral. Lateral. Mas joga na defesa. E o outro é volante. É mais pra trás. Mais pra trás. Puxou o pai. Bom, mas legal ver assim, gerações pra frente seguindo, né, Dudu? Porque a gente sabe que de família às vezes tem muita cobrança, né? Não do ex-jogador, mas da família em si. Poxa, você vai jogar que nem seu pai, vai ser que nem seu pai. Aí as pessoas da parte externa que descobrem que é. Claro. Pô, ver jogo do meu filho, assim, meu filho tá um ano lá e às vezes, quando ele vai jogar, eu vou lá ver, né? E todo mundo sabe quem que é ele, né? Isso que é um pouquinho mais estranho pesado para ele, porque você vai assistir o jogo e tem os outros jogadores que você não sabe quem é o pai, quem não é, mas ele quando entra em campo ou quando faz alguma coisa lá, o filho do Dodô e tal. Mas ele já tá com esse tempo de Corinthians, já deu para ver que ele é um garoto de cabeça boa, mas tem muita lenha para queimar ainda, vamos ver se acontece. Você cobra os estudos dele? Muito. Muito porque... Sabe porque eu falei com o Thiago Gentil, né, que o filho dele também tá jogando. E ele falou que não, a prioridade é os estudos. Ele falou, poxa, eu quando jogava no Palmeiras, minha mãe fez fazer a faculdade, tudo, fui tentar estudar. E eu quero que meu filho faça a mesma coisa. Se der jogador, ótimo. Né? Se não der, já tem um caminho, né? A gente, nossa geração, assim, graças a Deus, a gente conseguiu juntar as duas coisas, né? Você poder ter um preparo, estudar porque a gente não sabe o que vai acontecer na frente, né? A gente está falando aqui de garotos, 16, 15, 14, 13. Que há uma expectativa que pode não acontecer, uma expectativa, né? Se a coisa não vai, o que o garoto vai fazer depois, né? E essa é uma coisa que a gente pega bastante também no escritório, né? De falar com os pais, de não vender aquela ilusão que as pessoas vendem, né? Achando que todos vão ser Messi, Cristiano Ronaldo e é bem diferente. Né? E, aliás, o mercado é bem concorrido, né, Dudu? Se a gente pensar bem, né? Pra quem tá assistindo a gente aqui e sonha que o filho jogue futebol, não é fácil chegar... Né? É uma porcentagem muito pequena, isso né? Eu falar. São 98%, se for ver, 97, 98% dos jogadores de futebol tem salário mínimo, uma situação difícil e poucos jogadores que se destacam dentro desses muitos que a gente tem no país, que o país é muito grande. Então, não é fácil. Vai afunilando e muitos desses jogadores ficam no caminho porque não se preparam, não estudam e depois que não acontece como jogador, aí fica mais complicado. Tá certo que você está no início dessa caminhada de empresário, mas falam que tem o pai de Miss, o pai de jogador também, que é aquele que acha que o filho é o cracão de bola que vai resolver o problema na família. Já teve algum caso? Muito? Assim, quando você começa, muita da gente cobra, pô, você tem que ser empresário, porque muita gente vai te procurar e muita gente procura mesmo. Ainda mais a gente agora mostrando que a gente está com o escritório e tudo. Então, chega muito vídeo lá? Muita coisa. Então, pô, meu filho joga muito, tá? Aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas a gente tem
a gente já tem noção disso, desde garoto nisso aí, então a gente sabe levar e às vezes acontece de... Porque o pai pode atrapalhar também, né, Dodô? É muito. Porque hoje em dia mudou muito a situação, né? Antigamente, para você poder fazer um bom contrato, você tinha que jogar, no meu caso, que era atacante, eu tinha que ser artilheiro de um campeonato ou conseguir uma convocação para a seleção, para aí você fazer um contrato de 3 anos e fazer uma remuneração legal. Hoje em dia a gente vê 13, 14 anos, os garotos já com 13, 14 já estão com todos os empresários, e aí você vai conversar com a família, ou às vezes o pai, nessa ilusão de muita grana, não quer que você coloque o garoto num bom clube, que ele não vai ter custo, ele já quer uma compensação financeira. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente sabe onde a gente está inserido, mas é o futebol que a gente está, e por isso que às vezes o garoto que tem potencial aos 13, 14 chega com 16, 17 e já não consegue andar subir, mais. né? Explodir, né? É verdade. Porque a cobrança é muito forte, né? Acho que são várias pessoas que acabam torcendo para que ele faça sucesso para salvar a família, né? Em suma, é isso que tem acontecido muito, né? Pelo fato dos pais sonharem com essa vida legal e às vezes até colocam uma carga excessiva nos garotos que são novos e que deixam de brincar, deixam de fazer as coisas que fazem na adolescência porque tem um peso muito grande e às vezes até consegue uma remuneração com 15, 16 anos, mas quando chega nos 17, 18, que é a hora que teria que explodir, teria que ir, não vai, e aí depois fica complicado. E a gente tem vários casos, né, de jogadores que eram potências, aí, ou pelo menos possibilidade de serem grandes jogadores, a gente percebe que a família também acaba atrapalhando o caminho e o jogador não consegue ser o que era esperado, né? E há essa complicação. A gente teve o Jean Shearer, que chegou no Santos, que se esperava tanto dele, que fazia vídeos quando criança, e aí desapareceu, foi parar em Cuiabá, e aí sumiu, entre outros casos, né? Mas esse foi um dos mais latentes, porque o Santos depositou confiança no jogador, verdade. As pessoas que acreditavam que ele seria estilo ou Neymar ou um Robinho, e acabou não virando isso, né? É o que a gente tem falado, não por má intenção da família, porque a família sempre tem boa intenção, mas da forma que conduz, né? Às vezes eles querem ganhar a situação financeira muito rápido, em detrimento daquilo que o garoto tem que fazer, de jogar futebol, de se dedicar, de estar ali, e aí o negócio vem natural, né? As pessoas não conseguem entender que o negócio natural acontece, eles querem sempre passar na frente, e aí a gente às vezes vê no escritório jogadores com 18, 19 anos que eram ótimos jogadores com 15, 16, com 14. E que deram uma estagnada. Que os empresários deram dinheiro para a família, tudo, e as coisas não foram, porque anteciparam as coisas, acharam que estavam bem, aí compram um carro, compram alguma coisa, acho que já está bom, e nem chegou no profissional ainda. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Você acha que até um trabalho psicológico é necessário, Muito. Dudu? Muito. A gente, quando eu conversei com o Bordão, a gente se apegou muito em relação a isso, né? De conversar com a família, ainda mais quando são garotos. Sim, né? sim. Ter um acompanhamento, a gente tem uma parte financeira também no escritório que assessora tudo. Legal. Então a gente sabe o que é o futebol, né? A gente sabe. Vocês se cercaram de tudo que o jogador necessitaria para dar certo, é isso? A gente tem todas as possibilidades para ajudar o atleta, o jogador, né? Então, mas tem tudo no teu tempo. Nada com pressa. Nada com pressa, porque futebol, a gente sabe que de uma hora para outra acontece, de uma hora para outra acontece pro bem, quanto acontece pro mal, né? Mas tem que estar cercado de boas pessoas, isso que é o mais importante. A gente sabe uma avaliação sua sobre contratos longos, né, Dodô? Depois que veio a Lei Pelé, surgiram os empresários e surgiu a possibilidade de você fazer longos contratos, né? A forma de vínculo do jogador com o clube mudou. E no início parecia que era uma garantia que o clube teria o atleta por 5 temporadas, um exemplo. Depois começou a se ver que alguns jogadores se acomodaram porque sabiam que tinha um contrato de 5 anos, um bom contrato, e para ele tanto fez se era titular ou não, ele sabia que tinha um contrato garantindo. O que você pensa um pouquinho a respeito disso? Tem alguns clubes mudando um pouco essa visão, fazendo um contrato de 3, não mais de 5, diminuindo um pouco mais, um com chance de renovável de mais um. O que você pensa sobre isso, Dodô? Eu acho que quando a gente fala nisso, aí já entra caráter, já entra cultura aqui do futebol brasileiro, né? Educação. Sim. Porque teoricamente com um contrato de 5 anos o cara tinha que estar feliz e se dar o máximo todo o tempo no clube, né? E às vezes o clube faz isso também por causa de uma questão financeira de venda, né? Mas como você falou, aí acontece a parte contrária, né? O jogador se acomoda, não consegue render, o clube fica numa situação que já tem um salário bom para o jogador, e aí não consegue se desfazer de jogador, então cria toda aquela celeuma, e aí você diminui o tempo para 3 anos de contrato,
cria uma multa alta, rescisória, mas para ter a multa alta você tem que aumentar o salário. Sim. Então são situações que são complicadas, mas é como eu falei, vai muito do momento que o clube passa, né? Alguns clubes no Brasil hoje têm alguma condição boa de ter uma estrutura financeira em relação aos jogadores, né? E isso visando também vendas futuras, né? Que o futebol brasileiro precisa disso, né? E os clubes que não têm que torcer para que o jogador seja correto e fazer a coisa certa, né? Não tem como você mudar ter um isso. parâmetro para decidir. E Dodô, eu quero saber, nessa finalzinho do primeiro bloco aí, Europa, cada vez mais o jovem atleta está pensando exatamente em fazer sucesso já na Europa do que realmente criar raízes aqui no Brasil, uma identificação com um clube, seleção brasileira, que antigamente era assim com vocês e não é mais, realmente todo mundo quer pensar na Europa? Isso aí também a gente tem que entender a globalização que está aí. Hoje todo mundo tem informação de tudo, né? Quando a gente começou a jogar, a gente não tinha tanta informação assim, tinha informação, mas não tinha tanta. A gente sonhava em alcançar o clube aqui grande, conseguir jogar nesse clube grande para depois chegar à seleção e depois, supostamente, jogar na Europa. Hoje em dia não, a gente vê várias escolinhas de futebol do Barcelona, do Juventus, Tudo aqui. Tudo aqui. As crianças veem a televisão e olham Manchester City, Manchester United, Messi, Cristiano Ronaldo. Então, a concorrência é desleal, difícil, é desleal. E sem falar, a gente vai falar daqui a pouco mais do futebol que se joga aqui e do futebol que se joga lá. Então, hoje em dia a concorrência é muito dura e as informações estão chegando aí a todo instante. A gente no celular pode acompanhar tudo o que acontece. Então a concorrência é meia desgastante e não tem como você cobrar muito. O ideal seria o sonho do jogador jogar no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Aí pra seleção, para depois pensar um ano pra frente, sim, né? Como era antes, né? Mas hoje com 16 anos a gente vê jogadores sendo tirados daqui para jogar lá. Então o negócio mudou, o mercado mudou, tá inflacionado, o mercado do futebol tá assim e a gente tem que se adaptar ao mercado e entender que as coisas mudaram. Estamos aqui conversando com o Dodô, vamos ao intervalo Premium League e já voltamos com mais A Bola Não Para, falando, claro, da carreira do Dodô. Ele ficou conhecido e, poxa, o artilheiro gosta de ser conhecido por fazer gols, e ele por gols bonitos, então coisa melhor que isso não tem. Então a gente já volta para o segundo bloco, falando um pouco mais com o Dodô aqui na Bola Não Para. Vamos ao intervalo Premium League. Você está acompanhando A Bola Não Para no intervalo, sempre em nome de Premium League. Fantasy Games está fazendo muito sucesso, fez na Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro rolando e tem muitas novidades que estão acontecendo e vale a pena você conhecer. Uma delas, Campeonato Espanhol, a Liga das Estrelas, todo mundo fala assim, do Campeonato Espanhol. Rafael Pianucci, um dos sócios do Premium League, está aqui do meu lado. Rafael, é isso mesmo, né? Liga das Estrelas também no Premium League. Também no Premium League. Além da Champions League e dos outros que você comentou, a gente tem o Campeonato Espanhol também. E a chance de vocês conseguirem escalar o Messi, que está sempre entre os mais escalados, o Griezmann, e aproveitar na internet para brincar com os amigos. Muito legal. E sempre com um diferencial, né? Quem quiser escalar e tiver grana, né? Na competição, os reservas pode montar o seu time, né? Pode montar o seu time. Você pode contratar até 3 reservas para caso um titular não jogue, você não perca a pontuação do seu jogador que não jogou. Que legal. Ficou curioso? Baixa lá no aplicativo, no seu celular, Premium League, ou se não, entre no site www.premiumleague.com.br. Não é só o espanhol, não é só o brasileiro, tem campeonato inglês, campeonato argentino, Champions League, você vai gostar, a discussão de futebol vai ser diferente com Premium League, aqui sempre com A Bola Não Para. Estamos de volta, A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior. Você que acompanha na internet, no YouTube, você pode assistir, se inscrever, curtir o nosso programa, as entrevistas que tem. Conversamos já com Emerson Leão, Milton Cruz, Vanderlei Luxemburgo, aqui mesmo no Estúdio Beca, onde nós estamos aqui em Higienópolis. Para você, homem que gosta de cortar o cabelo, tem um lugar para um networking, é um ótimo lugar aqui em Higienópolis, o Estúdio Beca, que o Dodô conhece muito bem também. E o Dodô é o nosso convidado aqui, ele que contou no primeiro bloco, falou um pouquinho mais do seu lado empresarial, que é o novo lado aí do Dodô no futebol. Mas a gente vai falar um pouquinho da carreira do Dodô. E eu brinquei no encerramento do primeiro bloco, né, Dodô? O artilheiro, o atacante, ser conhecido por fazer gols é o sonho do atacante. E no seu caso é por gols bonitos, é o artilheiro dos gols bonitos, Dodô.
Acho que é melhor do que a encomenda, hein? Assim, é uma coisa, é um apelido que é legal, né? Porque eu já parei de jogar e onde você vai, as pessoas lembram disso, né? Não, sai um gol assim, bonito, Sempre tem alguém falando, né? Rede social também a gente vê o carinho da torcida e depois que a gente para de jogar parece que a gente, sei lá, fica melhor, as pessoas lembram e isso é legal. Acho que eu joguei futebol, tinha que fazer gol e terminar minha carreira e ter um apelido que é legal, isso é gratificante. Quantos anos de jogador profissional, Dudu? Eu acho que 90. Porque no Nacional eu cheguei a jogar Jogou um profissional pouquinho, né? com 17. Depois já foi pro São Paulo, né? Aí depois fui emprestado pro Fluminense, aí fui pro São Paulo. Juntando as de 96 a 2013 aí, são 96, 2000. 17 anos, é isso? 17, 18 anos, 19 anos aí. Se Legal. for contar tudo aí. O São Paulo foi o grande momento pra você, Botafogo, qual que foi o grande momento pra você? Dudu? Cara, São Paulo foi o começo, né? Porque não era fácil, tinha muita concorrência. Eu tive um período de treinar separado. E o São Paulo era um time de muita qualidade, então o São Paulo com certeza foi um momento muito marcante para minha carreira, né? Então, quando você sai para fazer as coisas aqui no Brasil, né? O pessoal lembra muito de São Paulo, né? Apesar de no Santos foram 2 anos também Você que foi bem no Santos foi também. muito legal. Teve decisão de Paulista, né? Com o São Paulo. Né? Com o São Paulo. Santos foram 2 anos, eu fiz bastante gol no Santos também. E no Botafogo, né? Porque foram 3 passagens. E no Botafogo realmente eu joguei muito bem. Né? Acho que foi ali no Botafogo que você ganhou esse apelido, artilheiro dos Foi no gols bonitos? Botafogo, né? E então São Paulo e Botafogo foram mais tempo, então o pessoal vincula mais, né? Mas teve a passagem do Santos também que Santos, você achou Fluminense, importante. né? Que foram mais marcantes. Assim, o Vasco já foi menos tempo e o Palmeiras também pouco tempo, é um momento mais difícil. Assim. O time caiu, né? A gente lembrando, né? Então foi uma situação 2010. bem difícil. Era um elenco forte, né, Dudu? Era um time que tinha Arcezinho, Marcão no gol. Tinha um pessoal bacana, né? Tinha Nenê, Namora. Que nada deu certo. Incrível. O Luxemburgo era o técnico. Saiu. Quando contratou O Leverkusen. Eu vim pro Palmeiras Por do Vanderlei, né? Vanderlei. Aí depois saiu, aí veio outros antes. Entrou, Murtosa. teve o Carline, né, também, que era um que sempre entrava ali da base. Aí depois veio o Levi, as coisas não aconteceram. O campeonato era menor, era diferente, 19 rodadas. Outro formato, não deu pra recuperar. Foi um momento difícil porque tinham bons jogadores, né? Se você for ver o time hoje de papel, nome, era um time bom. Era um time muito bom. Só que as coisas não aconteceram e eu sempre cito e lamento de não ter dado certo ali, porque tinha tudo para dar certo. Né? Verdade. E no São Paulo você teve condições de jogar e ter chance de definir, né, de decidir também, né, Dudu? Acho que facilita isso também, né? O São Paulo a gente cresceu com uma geração muito vencedora, né? Boa, né? De jogadores que despontaram depois aí, ao longo da carreira em vários outros clubes, né? E a gente vinha daquele time de aspirante e tudo, então era uma geração boa que a gente não chegou a ganhar muitas coisas, mas era um time muito bom, né, de jogar. Tecnicamente falando, acho que São Paulo faz tempo que não faz um time como a gente tinha antes, né? E aí Santos também, com o Santos na cobrança de... Carlos Germano, Valdo, Rincon. Peguei no ano 2000, assim, acho que foi mais assim. Mas tinha uma molecada também que o Santos sempre... O Elano tava aparecendo, tava começando o Renatinho. Então a gente tinha muito bons jogadores, né? Sempre de pensar, né, Dudu, recuar um tempo, os times tinham muito mais jogadores, né? A gente lembra, ia jogar Agora que a gente vê um ou outro, a gente fala assim, tá um diferente ou outro de cada time. A gente ia jogar clássicos, né? São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians. Eram 6, 7 que estavam cotados para jogar na seleção e era clássicos, Morumbi dividido. Era diferente, né? Era totalmente diferente. Dos gols bonitos, tem o mais bonito ou não tem? Não tem, né? Nenhum assim? Não. É porque o mais bonito assim? né, não, mas não teve alguém que ou a família fala, ou o filho fala? É porque o pessoal no São Paulo tem muitos gols. No Santos fez um Beira-Rio, não fez? Então quando tem alguma coisa assim, sempre cita um de cada time pra não ter problema, né? Mas tem um no Fluminense que eu fiz no Maracanã, na Libertadores, que foi muito lindo também, né? Que eu peguei de primeiro. O pessoal lembra muito desse gol. No Botafogo eu fiz um monte, né? E no São Paulo eu fazia muitos golaços, né? Meu pai que fala, né?
é que o apelido pegou mais pra frente, mas assim, eu não costumo citar um, não, mas em cada time que eu joguei... Teve pelo menos um teve. Isso é muito bom. E Dodô, se você fazer um retrospecto da sua carreira, você coloca assim, olha, poxa, o que eu planejei pra mim foi o que eu queria ou poderia ter sido mais? O que você pensa, fazendo essa reflexão da carreira? Não, poderia ter ido mais. Por culpa sua não foi mais? Talvez. Eu sempre procuro fazer autocrítica em relação a que poderia melhorar. Uma coisa que eu sempre fico feliz é porque eu sempre dei o máximo e às vezes por escolhas ou por momentos ou por não encaixar, principalmente falando de seleção brasileira, que a concorrência era muito grande. Sim. Eu acho que eu poderia ter um pouquinho mais de paciência mas depende muito da comissão técnica que está no momento, do jogo que se faz. Mas não tenho o que reclamar não. Acho que eu fiz o que eu podia e se eu não consegui o máximo assim mais é porque eram as limitações. Não, mas foi excelente. E a carreira lá fora, você esperava ter Era outra época, né? Em 97 que eu fui artilheiro da América, o melhor jogador aí durante muito tempo que eu cheguei na seleção. Tinha propostas de vários clubes e o São Paulo não me liberava para sair, porque já tinha liberado o Denilson e eu tinha muitas propostas. E aí era um momento de eu fiz 57 gols na temporada e poderia ter saído bem para um time da Europa, mas não aconteceu. E no Santos depois, logo na primeira temporada que eu cheguei no Santos também, eu tinha uma proposta da Europa para sair, o Santos também segurou. Aí depois que eu fui pro Botafogo, saindo do Santos, aí já era dono do meu passe, aí eu já estava a idade mais avançada, e eu escolhi os lugares que eu ia jogar. Então esses dois momentos eram os momentos de eu sair para a Europa em times grandes para poder jogar. E suas escolhas foram boas, assim, na sua variação, Dodô? Então, cara, assim, eu saí de São Paulo porque eu quis. Porque eu já não estava me entendendo com o Carpegiani na época e fui pro Santos. E fui pro Santos era outra época, diferente, né? Sem saber como estava o time, simplesmente porque era o Santos. Sim. O Santos é igual o São Paulo, eu vou. Da mesma forma, quando eu fui pro Botafogo, quando eu vim pro Palmeiras, eu tinha Palmeiras e Corinthians para escolher na época. Sim. E eu escolhi o Palmeiras por causa do Vanderlei, fiz a eleição, tudo. Então, não pelos clubes, mas pelo momento, às vezes, de pensar um pouquinho em relação a isso, coisa que a gente tem de experiência hoje, que fala com os meninos do escritório, a gente pode dar um norte em relação a tudo isso, não só o time, o momento, como que joga, da forma que joga, isso é importante também. Hoje o futebol é muito mais físico, né, Dodô? Acho que se o jogador não estiver preparado fisicamente, ele não vinga no futebol. Antigamente se pensava muito mais na técnica primeiro do que no lado físico. E até porque também a nossa técnica, a gente não está tendo mais jogadores tão decisivos como não tínhamos antes. O que você está vendo avaliando assim, o futebol de hoje exatamente? O jogador tem que estar bem preparado fisicamente para aguentar a intensidade de um jogo. Se pensa de uma maneira diferente, agora muito mais em se marcar, ocupar espaço, né, do que realmente definir um jogo. O que você está pensando no futebol de hoje? Olhando o futebol brasileiro, assim, a parte técnica a gente tem ainda. A gente trabalha com isso agora, todo mundo vem aqui para buscar os nossos jogadores. A questão é da forma que a gente se joga futebol aqui, que todo mundo tem que ser atleta hoje em dia, não precisa nem falar, né? Porque as coisas evoluem, né? O treinamento evolui, sim. Os campos estão todos iguais. A medicina esportiva também. A medicina evolui, então todo mundo corre hoje, todo mundo se dedica. Mas quem tem técnica sempre vai sobressair e leva vantagem, né? E é o que a gente fala com os meninos no escritório, né? E analisando o futebol brasileiro, eu acho que a gente tem, claro que a gente não tem a fartura que tinha antigamente, mas a gente ainda prefere o jogo de não perder para depois ver o que vai acontecer. Isso aí. O Campeonato Brasileiro nosso tá assim. Tá assim. Por isso tá com algumas exceções, Grêmio. Palmeiras tá aparecendo um pouquinho aí. Porque a gente privilegia muito não perder, jogar para trás. Agora tem jogar reativo. Tem algumas coisas que a gente joga no futebol. E quando os dois times jogam reativo é 0x0, né, Dudu? Dá a bola para o adversário. Essas coisas a gente, como parte do futebol, a gente não pode aceitar. Não pode. E até a gente às vezes vê programas de futebol e comentaristas, a gente está aceitando, acho que pouca coisa, as coisas estão muito pobres em relação a nível de jogo, não só pelos jogadores, mas pelos técnicos, torcida, pelo pessoal que gera os clubes, né? Eu acho que a gente tem que cobrar mais em relação a isso, porque senão cada vez vai ficar pior, né? A gente está se contentando em um time que está
brigando pelas posições lá em cima, jogando por uma bola, jogando por bola parada. Então isso aí é preocupante e a gente fica chateado de ver o que a gente está vendo. E o futebol está criando agora o diretor executivo virando astro, né? O cara, quando é contratado, os times comemoram a contratação do diretor executivo. Uma coisa surreal, né? Porque tinha que comemorar a contratação do bom jogador, do cara que vai decidir, né? Então comemorando o diretor. E você tem contato com eles, né? Muitos, assim, há críticas que nunca conheceram futebol, não são no futebol, apareceram agora. Então, o que você pensa dessa figura que surgiu e agora é uma coisa que veio para ficar e não vai mudar? Inclusive, eles têm até uma associação, inclusive, formada dos diretores de futebol executivos aí e tal. Tá mais organizado que os treinadores que estão tentando fazer uma associação e não conseguem. Treinador para ser treinador, um entra no lugar do outro, muda o treinador. Ciranda. Enquanto não mudar isso, não adianta pregar união na televisão e por trás é todo diferente. Tá só vendo o jogo, né? Deixa eu ver que jogo que eu vou assistir aqui. Quem vai cair, vamos ver. Mas em relação ao executivo de futebol, né, que já foi gerente, que já foi supervisor, que já foi tudo aí, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter gente do futebol no futebol, né? Cara que é preparado para a função, cara de campo. Às vezes você pode ter um cara que faz a parte de técnica para analisar se o treinador tem feito boas escolhas. Eu acho que isso é totalmente pertinente. Porque o jogador não joga, o que acontece na parte técnica, e você tem um que faz a parte mais extracampo, né? De contratos, de mercado. Logística. Então, se você tem um profissional que agrega os dois, muito bem, mas a gente tem visto aí que pode ser melhor o trabalho bem feito, né? A gente vê clubes que se juntam com um determinado agente de futebol e só faz negócio com aquele agente. Isso aí a gente não pode admitir, né? Se tratando de futebol brasileiro, de time grande, né? Eu acho que tem que ser o melhor sempre para o clube e pessoas do futebol, né? Acho que essa parte técnica é muito importante porque você faz o calendário do ano, as necessidades da equipe, você contrata o treinador. Por isso que a gente tem uma troca muito grande, porque a gente nunca tem um rumo certinho, né? Então é complicado. O treinador, qual que foi o que te deixou mais... te ensinou mais, te ajudou mais, Dodô? Teve um, assim, ou mais, ou teve alguns que te ajudaram aí na... Eu tive bons treinadores. O Muricy foi importante para mim, né, no começo. Eu trabalhei com o Abel, que foi muito bom, né? Trabalhei com o Renato Gaúcho, que está hoje aí sendo o melhor treinador que a gente aproveitar, já que você falou do Renato Gaúcho, ele ficou muito tempo sem ir para um clube. E agora está no Grêmio aí praticamente 2 anos, Libertadores, com chance de chegar para uma final de uma segunda Libertadores, campeão da Libertadores, jogou Mundial, foi campeão mundial jogando pelo Grêmio. E muito fala-se que ele é folclore, ele gosta de ficar jogando rachão com o jogador, é o parceiro, é um amigão. E não se fala do Renato Gaúcho como técnico mesmo de futebol. O que você pode falar um pouquinho do Renato? O Renato evoluiu. Eu trabalhei com ele em 2008 no Fluminense, né, no Libertadores, naquele período ali. O Renato sabe de bola, né? Ele é muito inteligente. É um cara que também sabe lidar com o extracampo bem, com torcida, com imprensa. E evoluiu. E as pessoas que estão com ele na comissão técnica são pessoas preparadas também, né? Então, hoje em dia não adianta mais um só, né? Você precisa ter um grupo, né? Uma equipe. Grupo que trabalha, né? E o Renato tem isso, e o respaldo que ele tem, o ídolo que ele é, isso é importante. Eu acho que, como eu falei, ele tem uma equipe boa e ele decide o que ele quer fazer dentro do time, né? E por isso que a gente vê um Grêmio que é dos times do Brasil hoje, é o time que a gente sabe que fora ou em casa vai ver um bom futebol. Vamos assistir o jogo do Grêmio que vai ter um bom futebol. Então, um cara que evoluiu bastante e tá aí os resultados, né? E a gente sabe que aqui no Brasil tem bons técnicos, mas sem resultado aqui a gente tem uma cultura resultadista muito grande, né? Então o Renato, o Abel, o Muricy foram importantes para mim, mas eu sempre cito o Paulo Torre como o mais importante. Não o mais importante, o melhor que eu trabalhei, pelo fato de, dentro e fora do campo, ser uma pessoa espetacular. Então, é um cara que... Você acha que ele deveria ser mais valorizado aqui? Cara, eu acho que, como eu falei, ele foi muito valorizado. E aí trabalhou agora recentemente e não fez bons trabalhos, aí já vai lá para baixo. Já vai para baixo, mas como caráter, assim, como pessoa, ele não foi um cara que jogou futebol, mas muito participativo dentro do campo, sabe o que faz dentro da parte técnica, tática, e fora do campo
é como eu gosto de tratar todo mundo igual, isso é fundamental. Com certeza. Isso é muito legal. Tem batido bola ainda, Dodô? Muito. Muito, né? O showball ainda tem quando tem evento? Às vezes eu vou, né? Mas a gente sempre tá. Eu gosto de treinar bastante, enquanto eu tenho tempo, eu gosto de acordar de manhã, treinar. Fica sem dores ainda, ou aí não tem jeito? Dores, não, sem dores, eu gosto de treinar e gosto de jogar minha peladinha, a gente joga lá no clube, lá no São Paulo a gente joga o campeonato lá. Então tá com o calendário. Tá bem, legal, tá tranquilo. legal. Se precisar, você pode chamar. Não, o calendário tá ativo. Legal. E para encerrar e agradecer você, Dudu, até para você saber a sua opinião sobre o Neymar, queria que você falasse um pouquinho dele. Jogador que realmente é diferente, só que o comportamento parece que é muito mais chama atenção agora do que o futebol dele que ele joga. Queria que você falasse um pouquinho aí, já que você vai cuidar, ele está cuidando de gestão de carreira, eu acho que esse é um bom case de futebol, um bom caso para se analisar, né, Dudu? Até porque, né, os pais acham que tem um Neymar em casa. Que cada pai tem um Neymar em casa e tentam administrar meio que da forma que vem, né? Porque são exemplos, né? Sim. Neymar é o maior expoente. Tem um pai que acha que é o Neymar pai também, é isso? O Neymar pai. Isso. Então as pessoas veem bastante, é normal. Mas em relação ao Neymar, jogador de futebol, eu acho que dispensa comentários. Sim. Agora, as atitudes que ele toma, tanto dentro quanto fora de campo, poderiam ser diferentes, né? Eu acho que a partir do momento que ele pensar só em jogar futebol, e que é o que ele faz de melhor, né? Eu acho que tudo isso aí acaba, né? Todas as polêmicas, todas as situações, né? Hoje com a rede social, o negócio fica maior, né? Ferve, né? Então acho que é um pouquinho de silêncio agora e jogar mais futebol, né? Depois de tudo que aconteceu na Copa, depois de tudo que repercutiu, da forma que foi conduzida, eu acho que é momento de, se ele quiser, né? Se ele quiser realmente ser diferenciado quando terminar a carreira e parar de jogar e ser um dos top jogadores que potencial ele tem, eu acho que é a hora de ficar quieto e jogar futebol, porque no Barcelona a gente viu isso, né? Sim. O Barcelona é um clube que é maior que o jogador, né? Então você vê que ele não tinha tantas atitudes. Ele foi enquadrado ali. Em qualquer momento que ele tentava dar um esbarrão, os caras davam uma... Tanto o clube quanto os jogadores, né? Aí você vai para um PSG que a gente sabe que... Ele chegou como um grande astro, né? Que às vezes ele é maior que propriamente o clube, né? Pelo nome, pela história, tudo. Então acho que eu torço muito para que ele possa só jogar futebol, para que ele possa mostrar ou no PSG, no Real Madrid, no Barcelona, porque talento ele tem de sobra e é bom pro futebol brasileiro, né? Então, que as pessoas de fora não atrapalhem, que ele não escute essas pessoas tanto, né? E parece que ele ouve muito, infelizmente. E que ele se dedique somente a jogar futebol, porque é a melhor coisa que tem para se fazer no mundo. É um jogador que é talentosíssimo, todo mundo já reconhece o talento que ele tem. Então, que ele possa fazer com que essas pessoas que criticaram, que virou até brincadeira, né? Que elas possam ver que realmente dentro do campo ele é diferente jogando futebol. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, que não é mais um menino, né? Isso vai acontecer. 26 anos, né? Dudu, prazer reencontrá-lo. Cara, muito bem. Boa sorte aí nessa carreira, nessa gestão de atletas, empresário. Que você tenha o mesmo sucesso que você teve nos gramados, fazendo gols, que você faça muitos gols agora com bons contratos, bons garotos aí, você ajudando aí no futuro. Agora não com os nossos pés, né, Bruno? Mas a gente tentando ajudar, como eu falei, tá no começo, a gente tá bem calçado aí, bem tranquilo em relação àquilo que a gente vai fazer. E sempre pede a Deus que possa abençoar para que a gente possa ir longe. Legal. E aqui com o Dodô nós fizemos A Bola Não Para, sempre em nome de Premier League, Fantasy Game, que chegou para marcar espaço, território. Você pode ser o treinador da sua equipe no Campeonato Argentino, Campeonato Espanhol, Inglês, Champions League e Campeonato Brasileiro. E você que está acompanhando também na Rádio Prato, muito obrigado pela sua audiência, ouvindo a nossa entrevista aqui com o Dodô. E a gente volta na próxima e eu espero você sempre acompanhando A Bola Não Para. Até a próxima.